Bom, então vamos continuar. Então vimos aqui, Vayomer Elohim Yehi Rakia, agora Betor, que está aqui no meio de, em português, tá? Betor, eu já disse que às vezes eu olho para um lado, para o outro, nesse momento eu estou olhando direto para a câmera, é exatamente aquilo que eu disse, eu mudei faz tempo, ficava aquele, não, a gente, né, trabalha de forma aqui diferenciada. Vamos lá, Betor, o Betor, ele tem aqui uma raiz, esta palavra aqui, tá? Eu vou até colocar aqui algo para mim não me perder, que às vezes eu bato a vista, volto para o 5, vou lá para o 7, agora sim, não vou me perder mais, tá? Betor, como nesse momento que nós analisamos aqui, eu não me utilizo do quadro, e eu peço para vocês anotarem aí. Então anote aí. Tave com daguesh, um kames, um vave com shevá e um kaf sofite com shevá, tá? É a raiz de Betor, tá? Taver, que significa meio, tá? E aqui, vamos agora olhar que Betor, porque o que é que está acontecendo aqui? Vamos à questão aqui. Vayomer Elohim Yehi Rakia Betor, tá? E disse, eu não estou aqui parando no sentido de quando a gente analisa aqui os acentos, lá com Zagefikatan, com Atiná, não. Eu fiz essa pausa aqui para não confundir, diante daquilo que está sendo explicado, tá? Durante o tempo temos um bocado. Então, Vayomer Elohim Yehi Rakia Betor, e disse Deus que haja expansão, estou colocando expansão para a gente trabalhar, haja expansão no meio de, tá? Então, vimos a raiz meio, muito bem. Se vimos a raiz meio, nós temos então esta preposição, que inclusive nós ainda vamos estudar preposição, né? Temos a preposição beit aqui. E esta preposição, que pode ser em, no, na, coisa que a gente vai ver de acordo com a palavra para dar sentido, a gente coloca. Então, Betor, no meio das, tá? Ou seja, essa preposição é no, está como no. Não é exatamente dizer que esta preposição é no. Depois nós vamos aprender que ela pode ser em, no, na e tal, e outras, assim como outras preposições. Mas aqui está funcionando como no sentido do que está aqui no português, tá bom? Que está aqui o Betor no meio de, então no, tá? No meio. Aí, existem situações aqui que estão contribuindo para dar sentido naquilo que compreende uma tradução livre, tá? Onde vai trabalhar o sentido, que logo a seguir nós temos as águas, tá? Então, no meio de, aí temos aí as águas, tá? Que a questão de água é plural aqui, tá? Que eu não sei se eu já, eu tô com, que às vezes eu não sei se eu falo aqui, eu falei na aula física, ou
ou num outro momento, mas senão eu vou voltar porque a questão... Ou então eu vou mandar particular para vocês, tá bom? Que existe uma questão sobre água, por que dela ser no plural, tá? Eu vou enviar para o Zap, tá bom? Vou mandar isso aí. Então, no meio, tá? No meio, nós temos aí o betor, tá? Que também há uma questão gramatical, que a raiz que eu coloquei aqui, preste bem atenção, a raiz que eu acabei de deixar aí. Nós temos o capsulfite, está tudo certo aqui no betor, capsulfite, com chevá, como eu disse. Eu comecei com o tave, tá? Com dagueixo, um camesse, e o tave está aqui. E eu disse que tem um vav no meio. Aqui o vav que está como vogal, como manectote, está um vav rolem. Mas a presença do vav, então vê só a compreensão, aquilo que eu sempre falei. Tem uma coisa que é necessário explicar e falar sempre, que o hebraico puro em si, ele não tem nada dos massoréticos, ele é puro, tanto é que nós temos aqui um trabalho pedagógico, onde começamos com esse Rumash aqui. E depois você vai ler qualquer Sefer do Tanar por inteiro, e pode ter um Tanar sem massorético, o hebraico puro ali, tá? Então, temos essa situação. A gente ainda vai para frente tratar sobre isso aí. Mas está aqui, tá? Naquilo que compreende a raiz. Agora, a raiz é uma coisa pura ali. A palavra transforma. Aqui temos aqui a presença de uma proposição. A questão, às vezes, de Nekutot é de acordo com aquilo que vai trazendo o texto. Então, há essas mudanças, tá? Que a gente ainda vai mexer um pouquinho mais. Mas só explicando, que às vezes fica uma coisinha assim, não, mas o Morê, ele não tem conversa, ele vai passar essa informação, tá? Então, a gente vai chegando lá, porque você vai chegar lá, tranquilamente. Bom, então vai Omer Elohim Yehirakia Betor, Betor Hamaim. Aí, tá simples aqui, porque Maim, água, a condição de águas. E eu tenho aqui um artigo, um re com patá. Lembra por que patá? Então volta a aula lá, ou a videoaula, e busque seu caderno lá da gramática, porque aqui o re com patá, tá bom? Mas temos ramai, as águas. Então, se o substantivo lá está no plural, o artigo, ele é levado ao plural também, as águas, ramai, tá? Então, vai Omer Elohim Yehirakia Betor Ramai, ok? Agora, virri, tá? Virri. Então, nós vimos Yerri, vimos, tá? O Yerri que haja e tal. Aqui, nós temos virri. Olha, esta conjunção, coisa que recentemente estudamos, e vimos a questão da conjunção vav, e algumas situações separadas, porque nós vimos o lado básico, vimos, né? Com Shevá, por causa disso e tal, por causa daquilo, vimos. Mas depois foi um lado mais técnico, foi quando estudamos o vav conversivo em si, tá bom? Mas, e aí, temos um outro entendimento, também, que é bom lembrar, do porquê ser virri.
Tá? Cadê? Virri. A questão do Ierri aqui, ele tem um Shevá. Tá? Você vê que ele não segurou o Shevá aqui. Mas aí o que é que acontece? Já vimos isso. Lembra? Opa, o tempo foi. Ani ole chote mitz.